Olá pessoas, tudo bem com vocês? Nós aqui do terceiro ano, hoje nós viemos falar sobre a segunda parte do nosso conteúdo Revolução Russa, certo? Nós falamos como é que estava a Rússia nessa primeira parte, né? Como é que era o cenário da Rússia, inclusive nesse período aí da Primeira Guerra Mundial, né? Como é que era o governo, como a população via o governo, como é que foi as medidas ali que levaram à Revolução Russa, tá certo? A meu ver aqui, uma opinião pessoal, iniciou-se sim como uma revolução e depois, logo que tomou o poder, a gente percebe que o Partido Socialista ele já começa a dar sinais de uma implantação de sistema ditatorial, né? Quando o governo controla tudo, eu não vejo outro nome que não seja ditadura. Quando o povo, por mais que esse governo diz defender os interesses do povo, mas o povo não pode expressar sua vontade livremente, eu chamo isso de ditadura, tá certo? Mas vamos ver então quais foram as medidas, o que aconteceu logo após o governo socialista, né? Logo após esse partido socialista conseguir tomar o poder. Olha só, a gente terminou o vídeo passado falando do fim da monarquia, né? Dos czares. O Nicolau foi deposto, depois um príncipe acabou administrando provisoriamente o país e logo em seguida, então, em novembro de 1917, os bolcheviques assumem de vez o controle do governo, o controle do país, tá certo? As primeiras medidas adotadas, então, são o pedido de paz, pede paz à Alemanha, e aí sai desse cenário de Primeira Guerra, até porque o país precisava se recompor, o país precisava se estruturar economicamente, politicamente, socialmente, então era necessário aí essa organização interna. Até aí tudo bem, é o caminho que se deve seguir naturalmente. Então, a segunda medida que nós destacamos aqui é o confisco das propriedades privadas, né? Tudo agora passa a ser do governo, veja bem, a expressão bem clara aqui, passa a ser do governo, porque a partir do momento que o governo obriga você a trabalhar em algum lugar, isso para mim é ditadura. Mas, tirando minha opinião de lado, vamos lá seguir o livro. Confisco das propriedades privadas, então tudo passa a ser estatal, tudo passa a ser do governo. E também outra medida aí é a estatização, né? O controle da economia interna, tá certo? Então agora o governo decide como as coisas têm que ser, né? E não mais há essa ideia de liberdade, essa ideia do liberalismo, essa ideia de lógico que tudo dentro de regras, mas cada empresa decide como fazer e o que é melhor. Então, olha só. A partir daí, então, o país agora passa a se preocupar, o governo passa a se preocupar com seus problemas internos. E eles são grandes. Para começar, nós tínhamos pessoas lá na Rússia, nesse período, que era contrário à ideia socialista e era a favor do retorno da monarquia, né? Então, a Rússia entra numa guerra civil. Essa guerra civil dura aí de 1918 até 1919, né? Um período relativamente considerável. E as lutas se davam entre os monarquistas, quem queria o retorno dos czares, e o governo, que agora é socialista. O governo acaba vencendo esses caras, o governo acaba se sobressaindo. E aí o governo aproveita, né, essa fatia do governo que era mais que tinha essas ideias socialistas mais revolucionárias, né, essa ideia de implantar, de fazer com que as coisas andem muito rápido, também aproveitou para eliminar as ideias que não apoiavam na íntegra, né, esses pensamentos socialistas, tá certo? Então,
dentro do próprio partido tinha gente que não concordava, acreditava que deveria sim ser implantado o socialismo, mas de uma forma um pouco mais organizada, uma utilização de um mecanismo um pouco mais diferente, e todo mundo que tinha ideia contrária, mesmo apoiando, mas que adotava outras medidas, outros caminhos, também foi eliminado aí. Vamos lembrar, pessoal, que nós não estamos falando de cancelamento de internet, não. Nós estamos falando de matar o cara politicamente, não. De tirar os direitos. Não é só isso, não. Era morte, assassinato mesmo. Era uso da força, sabe? A gente vê muita gente hoje na política brasileira ir contra ideias militares, essas coisas todas. Mas toda a história, toda a revolução, ela conta com essa força militar ou paramilitar. O que no meu modo de ver ainda é um pouco pior ainda, porque toda essa ideia de utilização de força, ela ultrapassa os limites, né? E aí as coisas ficam piores, porque o uso da violência é quase que regra, uma obrigatoriedade, tá certo? E aí então acontece o quê? Há agora uma liberdade para esse Partido Socialista, para essas pessoas dentro do Partido Socialista, né, para os bolcheviques, há essa liberdade de administração do país. Então o que esses caras fazem? Eles adotam, agora eles se preocupam mais com esse problema da qualidade de vida ali, de forma direta. E quando a gente fala em qualidade de vida, não é iPhone, essas coisas não, é ter o que comer mesmo, sabe? É se preocupar com o mínimo do mínimo do mínimo. O país estava devastado, já estava numa guerra mundial, saiu dessa guerra mundial, entrou numa guerra interna, que fazia muito tempo, adotou medidas muito severas, e agora o país está afundado. O país está, sabe, não é vendendo almoço para comer a janta, não. É não tendo almoço e nem imaginação de possibilidade de janta. É coisa absurda a vida dessas pessoas, tá certo? Então aí o que acontece? O governo vendo que a adoção dessas medidas comunistas não traz resultado, o governo decide então o quê? A implantar uma ideia mista, que é uma nova política econômica. A sigla NEP, que significa Nova Política Econômica, é nada mais nada menos do que adotar o socialismo para que consiga ter uma reserva de capital, para que daí, com base no dinheiro que consiga arrecadar, que o governo consegue arrecadar, ele poder implantar as ideias comunistas, tá certo? Então, é meio controverso esse pensamento, mas eu luto contra o capitalismo. Como você luta contra o capitalismo? Implantando o capitalismo, só que só eu ganho dinheiro, só eu, governo, ganho dinheiro, e aí quando eu tiver dinheiro, quando eu puder dar água e pão para a população, né? O pão e circo, o velho pão e circo lá da Idade Antiga, quando eu puder sustentar essa população com o mínimo necessário, eu extingo todas as outras possibilidades capitalistas, eu expulso investimento externo, eu vou de novo privatizar propriedades, eu vou de novo tomar tudo para o meu governo, tudo para mim, para o meu governo, tá certo? Tudo isso em nome do povo, tudo isso em nome do bem-estar social, tá certo? Então aí a gente percebe que essas medidas acabam dando certo, porque a Rússia, enquanto país, ela vai melhorando, ela vai crescendo, ela vai ganhando dinheiro. Por quê? Porque todo mundo trabalha em prol desse pensamento. O que nós estamos falando aqui, pessoal, não é bem complicado da gente ficar falando isso, porque a gente já passou, né? Já passou dessa fase. Mas para quem vivia lá e estava numa situação muito complicada, muito precária, e aí agora então vem alguém e diz que você vai fazer parte desse sistema produtivo lucrando com isso, você vai acreditar. Lógico que você vai acreditar. Todo mundo acreditaria. Você vê a luz no fim do túnel, você vivia em um modo de vida ali que você sustentava alguém e você vivia de migalhas. E agora alguém diz que vai dividir essa produtividade, essa lucratividade, vai dividir o que é produzido com todo mundo. Quem é que não quer? Não é mesmo?
E aí o que acontece? A gente percebe que o governo torna-se muito forte, a economia do país torna-se muito forte, mas que as pessoas, de forma geral, não participam tão diretamente, mas ainda estão naquele processo de que estamos nos sacrificando por um bem maior, por um futuro melhor. E aí essas coisas, com esse pensamento que a população corre atrás, briga, porque o que vivia outrora não era nada bom, tá certo? E aí, olha só, então a morte do Lenin, né? Esse cara aí que é considerado o pai do socialismo soviético, a morte do Lenin. Aí o partido então precisa escolher agora um novo líder, né? O governo precisa escolher uma nova figura. Destaca-se aí, pessoal, a figura de dois caras, e aí que tem a grande mudança dentro do sistema socialista, dentro do sistema socialista russo. Destaca-se aí Trotsky e Stalin. Enquanto Trotsky defendia a ideia de um socialismo mais filosófico, né, da ideia de você expandir esse pensamento socialista por todo o mundo, e aí as pessoas, por consciência, acabar por adotar essa política social, econômica, enfim, adotar esses pensamentos socialistas, né, que no meu modo de ver ali, de forma teórica até agora, não há muita coisa contra. Não tem como você ser totalmente contra, porque a ideia de ser fraterno, a ideia de valorizar a mão de obra, a ideia de valorizar pensamentos, né? Quem for contra está errado no meu modo de pensar, mas enfim. Então Trotsky tinha esse pensamento mais filosófico, enquanto Stalin tinha um pensamento mais imediatista, né? Ele queria o quê? Fortalecer essa ideia socialista na Rússia e expandir essa ideia como forma de até dominação, né? A gente vai conseguir trazer todo mundo, e quem não quiser, quem for contra, a gente derruba. Quem é que sai vitorioso nessa disputa interna? De novo, disputa interna. Quem é que sai vitorioso? Stalin. E como é que acontecia na Rússia? Quem perdia, morria. Trotsky passa a ser perseguido, ele é exilado, ele é expulso, né? E há fontes que dizem que ele foi morto lá no México a mando do seu adversário político, do seu outrora adversário político, né? A mando de Stalin, tá certo? Olha só, a partir daí então, Stalin tem todo o campo aberto para implantar suas ideias. E aí surge então uma ditadura. Surge então agora escrachadamente, não tem para onde fugir. Surge esse sistema ditatorial, certo? E aí o Stalin então agora faz o quê? Ele abandona todas aquelas ideias da NEP, né? Todas aquelas ideias da nova política econômica, aquelas ideias socialistas, implanta o capitalismo, abandona todas as ideias capitalistas, implanta o socialismo de forma nua e crua, né? Como é que ele faz isso? Estatização, domínio governamental, agora tudo tem que passar pelo governo, grandes produções agrícolas, porque você precisa alimentar esse povo todo, e uso de mão de obra para o governo, e aí você trabalha em troca de comida, você consegue entender como é que funciona esse negócio todo, né? Então há uma implantação de uma ditadura, onde um manda e todos obedecem, tá certo? E aí, só que esse cara também não faz tudo de ruim, né? Não faz tudo de mal, até porque ele precisa utilizar de algumas coisas que nós acreditamos ser boas para o seu próprio bem. Por exemplo, a implantação de escolas gratuitas. A educação passa a ser obrigatória e gratuita. Então, ninguém mais é analfabeto na Rússia. Até porque se você não bota seu filho na escola, o governo vai te obrigar a colocar. E aí, como é que funciona essa educação? Aí é um capítulo à parte, né? Se eu tenho a escola na mão, a escola vai dizer que eu sou o quê? Bonzinho. Que eu sou a solução. Tá certo? Então, há algumas adoções de medidas que visam não só o bem social, não é pura desculpa, não é bem social, fortalecer o meu pensamento, é fortalecer a minha imagem, tá certo? Por exemplo, a arte.
que cabe um outro capítulo aí também, se você tiver interesse aí, né, gostar de arte, cabe um outro capítulo aí. A criação de uma arte chamada realismo russo, realismo soviético, que é o quê? Todos os artistas buscam enaltecer essas figuras, né, esses personagens dessa Revolução Russa, né? E quem era contrário a isso tudo? Quem queria experimentar? Não precisava nem ser contrário totalmente dito, mas quem queria experimentar outro tipo de expressão da arte era perseguido, tá certo? Então, a gente percebe aí que nem tudo é flores, lógico também que a gente pode tirar coisas boas, desde que realmente a alma seja boa, né? Então há essa perseguição, tá certo? E a gente percebe como todo sistema ditatorial, as coisas são complicadas. Eu vou trazer para vocês aqui, em forma de material complementar, um vídeo que fala do fim da União Soviética, porque a Rússia, nesse modelo soviético, ela não acaba aqui nessa parte do livro, né? Ela não acaba só aí. Ela só vai acabar em 91. 91, esse professor aqui que vos fala já perambulava por esse mundo e eu tive a felicidade hoje enquanto professor, né, de poder presenciar esse fato histórico passando em uma TV aberta, em uma reportagem muito bem feita na época por uma TV brasileira, falando aí do fim da União Soviética, o fim do sonho soviético, e a gente percebe que dentro dessa questão, nós temos aí a Guerra Fria, nós temos diferentes aspectos, né, desse período histórico russo, desse período histórico soviético, que é muito interessante, muito bacana, tá certo? O livro, ele acaba não trazendo, então, assim, para não ficar uma aula muito demorada, né, haja vista que eu até hoje acho que não consegui cumprir com ninguém aqui a promessa de fazer vídeos curtos, eles sempre chegam a quase 20 minutos, e eu já peço perdão e realmente a culpa é minha, talvez, de não conseguir fazer isso, mas os conteúdos me levam a falar, tá certo? Então, a União Soviética, a história da União Soviética, né, desse período soviético-russo, ela é muito interessante e tem muito material. A disputa entre Estados Unidos e Rússia, a gente vai ver lá no período entre guerras, ou no período pós-guerra, né, que é essa Guerra Fria, tá certo? Tá certo, pessoal? Eu agradeço você ter ficado até aqui para receber essas informações. Qualquer dúvida, nós estamos disponíveis nos nossos canais de atendimento virtuais da escola, tá certo? E eu desejo a todos vocês um bom trabalho, um bom estudo. Fiquem com Deus e